Ainda em pé, vamos ler a Bíblia? Levítico, capítulo 2 de Levítico. Oração gostosa. Quem sente a bênção de Deus aí? Abre o coração, irmãos. O Senhor curou aí. Pode procurar depois a doença. Pode procurar a enfermidade que ela já sumiu. Aí é um soldado de guerra. Soldado de guerra. Ferido pela luta, ferido pela batalha, mas não negou a guerra. Nunca voltou atrás. Tem a graça de Deus na vida. Eu vim aqui na sede e tinha um obreiro. Quem lembra do saudoso irmão Toninho, evangelista Toninho? Quantas vezes eu descendo de reunião ali, o evangelista Toninho na cadeira de roda pregando aqui e o fogo caindo. Quem lembra? Sabe por quê? O barro vai acabar mesmo. O barro vai tombar. Os obreiros bonitão, jovenzinho, vai ficando velho. Só que a unção de Deus permanece a mesma. A glória de Deus é a mesma. Aleluia. Levítico capítulo 2, versículo 13. Diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos... Capítulo 2, verso 13. Todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal, da aliança do teu Deus. Em todas as ofertas oferecerás sal. Amém? Quem quer oferecer sal, diz amém. Amém. Oferta de sal. Levante a mão assim. Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Ajuda, meu Pai amado, essa multidão que nos acompanha pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Pode assentar. Os irmãos das redes sociais puderem nos ajudar a compartilhar, irmãos. Faça isso. Nós estamos com uma meta, junto com o irmão Maico na mídia aqui, de alcançar mais pessoas nesse culto oficial do pastor. O pastor prega todas as quartas, sextas e aos domingos, com exceção quando ele viaja. Mas amanhã ele já está de volta e sexta está aqui. Então os irmãos que puderem se inscrever no canal da igreja, compartilhar, mandar para mais pessoas, façam isso, não custa nada. Lembra que a gente entregava folheto? Quem lembra que a gente pegava folheto? E alguns irmãos ainda fazem isso. Não entregar um folheto, mandar para alguém. Hoje você pega o link, copia e coloca no seu status, coloca no seu grupo. É como se você estivesse entregando não só um folheto, mas uma Bíblia toda. Porque vai o culto, vai louvores, vai palavra. Quem está entendendo isso, amém? A irmã chegou agora ali da Itália, né, irmã? Chegou da Itália, ela e a filha. E ela me disse, ele me abraçou, mas com tanto amor e carinho, saudade, sabe? Estava na Itália, ela disse assim, pastor, o que nos salvou foi os cultos, a internet, né, irmã? As mensagens que a gente envia pela internet para lá, para a Itália, para a Europa. Ela, pastor, não tem lá esse culto. Lá não tem. Então, irmãos, o que custa a gente fazer um trabalho desse? É um trabalho de formiguinha, mas é todo dia. É pegar assim, ó, interessar no que está fazendo e todo dia. A igreja entrou com um link, mesmo que você não pode assistir no momento, mas compartilha que outro assiste. E Jesus vai ser glorificado. Quem crê diz amém. O pastor estava pregando aqui, quarta-feira, e estava lindo a transmissão, muita gente assistindo, e o nome de Jesus sendo glorificado. Meus amados, eu acho linda a palavra de Deus, a palavra do Senhor é linda, e aqui o sal, nesse texto, ele está servindo como uma simbologia da fidelidade de Deus, da aliança de Deus com o ser humano. Isso aqui é bonito, o sal está dizendo aqui. Eu peguei hoje a Bíblia que eu tenho em casa, uma NTLH, a linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia maravilhosa para você ler assim, nesses textos diferentes da nossa Bíblia corrigida. E está falando justamente sobre a aliança de sal que Deus tem com o homem. Aliança de sal. Eu fiquei pensando, mas por que aliança de sal? Por quê? Aliança de sal. Porque o sal, meus amados irmãos, ele é tremendo. O sal, ele é tremendo. Aliança de sal. Se você pega, por exemplo, uma carne e você não tem o sal e você não tem a geladeira,
que o sal antigamente ele era geladeira. Era assim ou não era? Quem lembra da época que você matava o animal e não tinha geladeira? Quem viveu isso? O que fazia com a carne? Sal. O sal, então, em contato com a carne, pegava o nordestino, pegava o sertanejo, que não tinha uma geladeira, que não tinha condições, e a carne passava meses e meses e meses, o jabá, e não tinha nenhuma perca. A carne continuava pronta para uso, sem nenhum cheiro, odor mau, sem nenhum mau cheiro, sem nada, porque o sal garantia a preservação daquela carne. Quando Deus está dizendo assim, ó, coloca sal no seu sacrifício, Deus está dizendo assim, essa é a minha aliança que eu tenho com vocês. Aleluia. Vocês são carne, mas não vai perecer. Alabassúria. Vocês estão na terra, nós somos carne. Quem aqui é carne? Nós somos carne. Se o Senhor tirar o sal da aliança de nós, pereceremos. Nós vamos voltar para os vícios, vamos voltar para o pecado, para o adultério, para a fornicação, para a bebida. Por que nós não voltamos? Porque Deus tem uma aliança de sal conosco. Deus tem uma aliança de sal conosco. O que é isso? A carne morta, irmão, não tem jeito, ela vai perder. Vai ou não vai? Aí você colocou sal, ela não perde. O ser humano, ele é tendencioso para pecar. E o pecado do ser humano cheira tão mal as narinas de Deus como uma carne pútrefa. Cheira ou não cheira? O Senhor diz que em muitos lugares que o pecado de Sodoma e Gomorra cheirava mal as narinas de Deus. Então o pecado do homem da carne cheira mal as narinas de Deus. Por que Deus suporta a igreja adorando e não nos mata? Por que nós tocamos na ceia e não morremos? Porque o sal de Deus está em nós. A aliança de Deus está conosco. E a igreja tem aquele cheirinho gostoso de Deus, temperada com sal. Oh, glória! A igreja está temperada. O Senhor olha assim, ó, cheirinho do mundo. Carnaval, fede, não dá. Deixa eu ouvir a música mundana, funk, rap, rock and roll, Black Sabbath, U2, Guns N' Roses, não dá. Música sertaneja, sertanejo universitário, não dá. Mas de repente Deus fala assim, cheirinho gostoso, glória a Deus. Um crente fala assim, glória a Deus. O outro diz, aleluia. E o Senhor fala que cheirinho gostoso é a minha igreja preservada com sal, no tempo de crise, no tempo de luta, no tempo de prova, mas a igreja preservada. Aqui Deus preserva os bons costumes. Aqui ainda existe moça que casa pura e que vai para o altar para a noite de núpcias com o marido sem nunca ter fornicado. Aqui tem jovens que quando aceitam a fé se mantém puro, casto na presença do Senhor e espera a sua amada no altar. Amém? Aqui tem pessoas que no meio da sociedade corrompida, que faz negócio fraudulento, que mente para ter lucro, que mente para ter posição, para ter dinheiro. Tem pessoas aqui que mantêm a integridade. Ele é justo nos seus negócios, ele é sincero no que ele faz, porque tem sal, pastor do Horizonte, tem sal. Deus está preservando aqui os bons costumes no meio da igreja. Aleluia. Quem tem sal aí? Quem tem sal aí? Ah, Jesus tremendo. Não deixa faltar o sal no sacrifício, que é o símbolo da aliança que eu tenho com vocês. Meu Deus, eu morei lá no campo, irmão Miguel. Matava o porco, matava o animal, aí pegava lá e salgava tudo. Pastor, mais que campeão disso aí, conhece isso aí mais do que tudo. Pensa num homem que já fez isso. A mão cheia de sal, sal sem dó, e ali para temperar, para não perder. Assim está a igreja do Senhor, temperada.
Oh, aleluia. As bactérias da decomposição querem encostar aqui, mas diz assim, não dá. As bactérias do pecado querem chegar aqui para decompor, para acabar com a igreja, para acabar com a moral da igreja, para acabar com o temor a Deus. Mas o sal do Senhor está em ação na nossa vida. Abacaia súbia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no livro de Números, abre a sua Bíblia aí, Números, deixa eu ver aqui, capítulo de número 19, é isso, irmãos? Eu anotei aqui para não esquecer. Meu Deus do céu, 18 e 19, o irmão tá, sabe de cor de salteado. Número 18, verso 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor, é para ti e para a tua descendência contigo. O sacerdócio ele tinha o direito de comer o pernil dianteiro do animal. O pernil dianteiro era do sacerdote, o que era o oficial. Eu estou dizendo assim, é um sacrifício de fidelidade que eu estou fazendo com vocês. Sacrifício de sal. Ou seja, não vai faltar. Eu vou garantir, assim como o sal na carne garante que ela não vai cheirar mal, eu garanto que eu vou sustentar vocês. Deus está garantindo para a igreja. A igreja é um reino sacerdotal. Eu fiz vocês reis e sacerdotes. Então agora Deus tem uma aliança de alimentar a igreja. É por isso que a gente vem para cá. E às vezes a gente vem para pregar e a gente até planeja pregar uma coisa, o Espírito Santo muda, porque o pasto quem dá é Ele, a comida quem dá é Ele, e Ele está alimentando alguém aqui nessa noite com sacrifício de sal. Irmão, o sal ele é fantástico. O sal ele é fantástico, meus amados. A Bíblia, segundo a Bíblia, a linguagem de hoje, diz que ela representa. O comentarista colocou que ele representa a purificação e a preservação. Purificação e preservação. Já pensou um negócio desse? Purificação. Quem sabia que o sal, antigamente era usado como para proteger o ser humano da bactéria? Quem é que já cortou o dedo e jogou sal no dedo? Deixa eu ver quem já fez isso. Quem fez isso só velho. Você já é velho, Samuel. Também já fiz isso. Quem já fez isso? Célio também é velho. Já fez também, irmão? Cortava e jogava sal. Hã? Por que você colocava sal lá no dedo? Estancar o sangue, o que mais? Ele não infeccionar. Ele purifica, ele não deixa infecção. É por isso que o diabo luta para nos deixar doentes espiritualmente. Mas o sal de Deus está em nós, purificando e protegendo de toda seta do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra do capítulo 2 do livro de 2 Reis? Vamos lá. Livro de 2 Reis, capítulo 2. A Bíblia diz que um lugar que a habitação era boa, o lugar era bom, ou seja, a localização geográfica do terreno era boa. 2 Reis, não é isso? Capítulo 2, verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade, porque o sal estava lá. Então a pessoa estava lá, a fonte estava lá, contaminada, a terra não produzia, porque a fonte de água era contaminada. A terra era boa, mas a fonte de água era contaminada. Quem está entendendo diz amém? Muitas vezes, irmão, a pessoa tem projetos maravilhosos para executar, mas a fonte está contaminada. É preciso você receber sal na tua vida.
É preciso o sal de Deus entrar em ação na sua vida. Orianda labaia. E se o sal de Deus estiver em ação, aonde você colocar a mão, a bênção chega. Tem gente que muda de empresa, muda de igreja, muda de casamento, muda de esposa, acha uma mais nova, acha uma mais bonita, muda de marido, muda de tudo, e nada resolve, porque você é a fonte contaminada. Mas nessa noite não é Eliseu não. Quem vai sair é Jesus, com uma salva de sal, dizendo: eu vou temperar você, eu vou dar equilíbrio para você, eu vou dar sabor para você, eu vou te dar temperança, e você será uma pessoa equilibrada. Abassurianda labai. Deus vai pegar o drogado aqui entre nós, vai tirar o desejo de droga e jogar sal. Vai pegar o viciado de pornografia, vai tirar o desejo do pecado e colocar sal. Vai tirar o adultério, pegar e jogar fora e colocar sal. E vai dar equilíbrio, vai dar sabedoria e vai nos dar força para vencer. Meus amados, é tão linda a palavra de Deus, que se nós não tiver esse sal, nós não temos que fazer. Precisamos dessa aliança. Em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 13, Davi alcançou essa alegria, essa aliança de sal. Capítulo 13 de 2 Crônicas, verso de número 5. O Senhor vai dizer assim, através de Abias, lutando com Jeroboão. Abias vai recorrer a uma aliança que Deus tinha com Davi, e vai dizer assim, ó: porventura vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. O que é isso? O que é isso? Deus deu a Davi, o filho seria rei, o fulano, a geração seria rei, com uma aliança de sal. Abias está dizendo assim, ó, não adianta o pecado querer entrar, a lâmpada não vai apagar. Tem sal lá. Tem sal de Deus na geração de Davi. O pecado não vai acabar e não vai apagar a lâmpada que Deus acendeu. Tem uma aliança de sal. Tem uma aliança de garantia de preservação daquela linhagem. Aleluia. Por que você não morreu? Porque o sal de Deus te preservou. Por que o diabo não te matou quando você vinha para cá? Porque o sal de Deus está te preservando. Quem já viu Deus preservando você? Por exemplo, nosso irmão que fica na porta, lembra do Genivaldo? Esposo da irmã Rosi? Estava lá, acordou 3 da manhã para orar. De repente começou a sentir um mal súbito. Por que não morreu? Queria pegar a moto e vir, mesmo passando mal, um mal súbito. A irmã falou: não, fica aqui hoje, você passou mal. Por que não morreu? A preservação da aliança de sal. Por que teu casamento está de pé? Porque tem uma aliança de Deus na sua vida. O sal de Deus está em nós. Quem sente esse sal te guardando? É a palavra, o tempero de Deus, o equilíbrio de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito, meus amados irmãos, quando Deus diz assim: agora vocês são proteção. É mais ou menos assim, ó, a carne, nós somos carne, recebemos o sal, somos protegidos por Deus. A partir de agora nós somos o sal de Deus. Mateus 5:13 vai dizer que nós somos o quê? O sal da terra. Por que essa terra ainda não apodreceu de vez? Porque o sal está aqui. Quem começa a entender isso? Por que essa terra não apodreceu e acabou de vez? Porque o sal de Deus está aqui preservando a terra. Tem alguém da tua família nas drogas, mas tem uma mãe chorando aqui. Tem alguém perdido no barzinho, mas tem alguém aqui orando agora. Olha o sal de Deus em ação aqui, ó. Quando você sai da tua casa, pega o ônibus para vir para a igreja, entra no busão, segura naquela poltrona, balança para lá, balança para cá, ou pega teu carro, desce do seu apartamento com a Bíblia na mão, você desce temperando o apartamento, temperando o condomínio, entra no ônibus, temperando o ônibus, entra na rua, passa na esquina, alguém vai dizer: lá vai um crente!
Aonde você passa temperando. Você vai fazer uma caminhada, alguém diz assim, vai passando um sal lá, olha o sal passando, olha o crente passando, olha o salvo passando. É isso que vai guardando esse mundo. Para esse mundo não, desculpa a expressão, mas feder de uma vez. Não, porque é a oração da igreja. Então Mateus capítulo 5, verso 13, verso 14, não é isso? Não, é 5,13 mesmo, né? Vós sois o sal da terra. Então vós sois o sal da terra. Eu gosto muito do que escreveu, eu já vou voltar ali no outro texto, o que escreveu Marcos no capítulo 9. Marcos é Marcos que falou, meus amados? Marcos 9. Vamos lá? Olha, os obreiros estão afiados aí, melhor do que eu, irmão. Vocês tinham que estar aqui afiado. Marcos 9, 49. Fugiu da minha Bíblia, irmão. Cada um será salgado com fogo e cada sacrifício salgado com sal. Deixa eu falar. O fogo fala do batismo com o Espírito Santo em nossa vida. E o sal fala de santificação. Qual é a marca do crente? O fogo de Deus na vida e a vida santificada diante do Senhor. Eita, glória a Deus. Você já viu? O sal é tão terrível, irmão. Ninguém, meus amados irmãos, dá valor no sal. Mas essa semana passada minha esposa falou, meu bem, traz um sal. E quando você quer levar muito, aí a esposa fala assim, não traz esse tanto de sal não. Não traz esse tanto de sal não, por que não está sendo? Porque fica lá e ferruja até tudo, meu irmão. Tem que deixar ele no lugar, traz a quantidade certa. Quem é aquele que compra lá 10 pacotes de sal por mês? Ninguém. E nunca. O sal, meus amados irmãos, você não precisa de comprar muito sal. Tenha sal em vós mesmo, disse Marcos. Tem um pouco de sal. Eu me lembro dessa história do sal, porque meu pai me contou uma história muito doente, muito difícil, sabe? Que eu chorava ouvindo meu pai. Dava tardezinha na roça, não tinha culto todo dia. A gente sentava no batente da porta, pegava a jantinha, um franguinho, um ovinho caipira e estava jantando. Ele disse assim, meu filho, saudade do meu velho, viu? Por que ele não está aqui para ouvir a mensagem? Da saudade, um presbítero da igreja. Ele estaria hoje com 72 anos, 71. Ele diz assim, meu filho, uma época veio uma fome na minha terra. E nós passamos muita fome, a minha família. Passamos muita fome. E na nossa casa tinha um porco muito gordo. E nós queríamos matar o porco para comer, pastor Antônio. Para matar a fome. Só que nós não tínhamos geladeira. E não tínhamos sal. Aí meu pai dizia assim, se nós encontrar sal, nós não vamos ficar com fome. Porque nós matamos o porco, temperamos o porco e vamos comendo o porco. Mas precisa de sal. Não tinha dinheiro para comprar, não tinha como ir na cidade. Aí meu avô disse, ô Zequinha, vai aí no meio do pasto, na fazenda dos ricos. Sabe que o boi vai lambendo o coxo? E o sal vai ficando pedra no fundo do coxo. Vai lá e quebra aquele sal lá onde o boi já lambeu. Quebra lá e põe num saquinho e traz pra gente. E meu pai saiu procurando sal. Parece que eu vejo uma sociedade dessa forma hoje. Desesperada onde tem um sal. Meu casamento está perdendo. Cadê um crente que tem sal para me ajudar? A minha família está sendo destruída. Onde tem uma mulher que ora pela madrugada e tem sal para salvar a minha casa. Alaba, sorianda, alabaia. Aonde tem uma pessoa que tem uma palavra. Já viu aqueles crentes? O casamento estava destruído, chama um crente sal lá. O crente chega lá, pastor Regiel, e eu chego lá e diz assim, vem cá, vamos orar. Não é sabedoria humana, não é psicologia humana. Ele diz assim, vamos orar. E ele levanta a mão e ora, o diabo olha para lá, olha para cá, diz assim, está me queimando, o sal está ardendo, o sal está queimando, eu vou embora. O diabo saía, o casal abraçava um ao outro, perdoava e havia reconciliação. Aonde o sal de Deus chega, tem cura, tem resultado, tem resposta. Calabaia, alabaçurianda, alabaia. Eu quero ser esse sal.
Eu quero ser esse sal. Eu quero ser esse sal. Chegar num lugar aos pedaços e colocar uma palavra e dizer assim: Jesus te ama. Não é sabedoria, não é truques da psicologia, não é nada não. É a unção de Deus quebrando o jugo, é a unção de Deus expulsando o diabo, é a unção de Deus. Aí, busca sal, meu filho. Meu pai saiu nos pastos procurando sal. Boi já tinha lambido, pegou o salzinho e levou. Chegou lá, botou no pilão. Meu pai me contando essa história. Pegou no pilão e socou. Socou. Às vezes o sal tem que, para ser bom, tem que ser socado. O pilão velho tem que comer em cima. O crente é abençoado às vezes na luta. Às vezes o obreiro está na luta, está na prova, dizendo: meu Deus, aquela congregação não vai, aquele ponto de culto não vai, nada está dando certo. Mas é Deus socando o sal. É Deus moendo o sal. Depois que meu pai pisou o pilão lá, o sal peneirou, meu avô falou assim: agora vamos matar o porco. Aleluia. Se tiver sal, pode ter comida. Se tiver sal, a comida é gostosa. Se tiver sal, já comeu, irmão? Essa linguagem os jovens não vão entender não. Mas já comeu aquela batatinha frita deliciosa sem sal? Tem sabor? A picanha maravilhosa sem sal tem sabor? Não tem. Pelo amor de Deus, a pizza gostosa que a gente come sem sal tem sabor? Não tem. Aí meu pai disse que pegou e mataram o porco. Aí eu vou encerrar com a historinha da família. Aí sabe o que tinha para comer com o porco? Um pouquinho de fava amargosa. Quem já conheceu isso? Não conhece. Mailda sabe o que é fava amarga. É um tipo de feijão que da nossa região que ninguém compra, ninguém quer. Porque tem fava que é uma delícia, né? Fava doce, mas aquela é amarga, pastor Nelson conhece. Fava amargosa. E ele botou a carne de porco, a fava amargosa, disse se tivesse pelo menos um pouquinho de farinha. Mas não tinha. Mas tinha o sal, matou a fome. Vós sois o sal da terra. Oriabás. Verso 50 de Marcos. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? O sal tornar insípido. O que é isso? Lá na época de Jerusalém, era costume usar o sal. E o sal, as pessoas trabalhavam. Esse nome de sal vem de salário mesmo. As pessoas trabalhavam e levavam sal para casa. Não era isso, pastor Região? Nos tempos bíblicos antigos era assim. Trabalhava, não era, pastor Marinho? E levava o sal como salário. Tanto que salário deriva de sal. Olha como é que é o negócio. E aí, lá nos tempos bíblicos, eles reutilizavam, salgava a carne, vai caindo o sal, vão reutilizando o sal. Vão reutilizando. Chegava uma hora que o sal tornava-se insípido, não tinha mais sabor. O que fazia com esse sal que não tinha mais sabor? Não jogava fora. Pegava esse sal e ensacava, embalava esse sal, e lá nos lugares da adoração, nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, às vezes veio o inverno, naquele tempo um pouco mais rigoroso na região de Israel, de Jerusalém, criava aquela crostazinha de gelo. Aí eles pegavam aquele sal que tinha perdido o sabor, esparramava dentro do templo, jogava no chão bastante sal, e as pessoas passavam em cima daquele sal para não escorregar no gelo e não cair. Daí Jesus vai dizer aquela maravilhosa palavra: se o sal perdeu o sabor, não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que pode entender nessa palavra para os crentes? O sal perdeu o valor, para temperar não serve mais, mas serve para ser pisado. O que é isso? É aquela pessoa que uma hora era um pastor, era um presbítero, tinha sal, mas perdeu o tempero, perdeu o sal, a propriedade principal, característica principal do sal. Ele agora é pisado pelos homens. Alguém passa e diz assim: eu vou ficar esperto, olha, o pastor fulano pregava lá em Curitiba, agora está caído lá no chão, Alguém vai passar e pisar, ou seja, vai olhar para ele e lembrar que um dia ele foi alguma coisa, mas agora está caído. É aquele sal no chão, alguém pisando e dizer: um dia temperou, mas agora não tempera mais nada.
O que tem de sal esparramado aqui, ó. Se pudesse imaginar quantas pessoas entrou por essas portas, quantos obreiros pregaram nesse altar e hoje está aí fora sendo pisado pelos homens, mas você continua aqui. Alabaia, súbia. Quem continua aqui sendo sal, pregando, temperando? Pois é. Então está dizendo a Bíblia, bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Marcos 9:50. Porque tem muita gente que quer sal para jogar no outro. Tende sal em você mesmo. Tem muita gente que quer jogar sal no outro. É comigo, ele é sal puro e quer salgar o outro, mas ele mesmo está sem sal. Então tende sal em vós mesmos. Aleluia! Tem gente que gosta de carregar sal e joga no outro sem dó, mas ele mesmo está insípido, não tem nada mais. Coloca sal na tua vida. Fala, Jesus, tempera a minha vida, tempera a minha casa. E eu quero encerrar com mais 2 textos e nós já vamos orar. Colossenses, quem lembra lá o capítulo de Colossenses 4? Esses irmãos aqui conhecem Bíblia demais. Já gritou lá, 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém proceder cada um. Eu estou pedindo a Deus isso, Senhor, me dá uma boca com sal, temperada. A comida temperada não é tão gostosa, irmãos? É tão maravilhosa, temperadinha, aquela pessoa agradável, com aquela boca santa. Olha para você e diz assim, sinceridade. Ô, pastor Nelson, que bom que o senhor veio lá de Agudos. Olha que maravilha. Mas com originalidade. Tem de sal, temperado. Aquele aperto de mão temperado com sal. Equilíbrio, palavra agradável. Quem quer receber essa palavra agradável na tua boca? Quando você for fazer uma visita, a boca sua vai sair uma palavra tão agradável que alguém vai dizer, mas como é que pode esse obreiro? Não tem estudo, não fez faculdade, não cursou teologia e também não fez nenhum curso na área como é que chama lá quando trata com pessoas, né? Como é que se chama lá? Eu falei agora. Psicologia. Não fez nenhum curso de psicologia, mas ele fala assim que traz uma paz a gente. Você já viu pessoas assim? A fala simples da pessoa é o tempero do sal das palavras. Coloca as palavras assim com sabedoria. Porque tem gente que é tão desagradável, chega num lugar e ele mata todo mundo na visita. Você vai visitar um católico, chega lá, tem uma imagem lá e ele fala, arranca esse negócio daí, senão você vai para o inferno. Aí o camarada vai para ele e diz assim, some daqui, miserável. Eu não vim aqui para você mandar eu ir para o inferno. Ele não respeita ninguém, ele não tem tempero nas palavras. Quer mandar na casa dos outros? Calma, meu irmão, seja equilibrado, tenha tempero naquilo que você vai falar e Deus vai te abençoar. E eu encerro lá em Ezequiel capítulo 16, porque eu não podia passar por lá. Meu Deus, a hora vai embora, eu já vou orar pelos irmãos. Não, vamos lá em Ezequiel primeiro, irmão. Jó, se der tempo. Vamos lá. Vamos lá em Ezequiel 16, irmãos. O versículo de número 4. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não se foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem envolta em faixas. Quando nasce a criança, como é que a criança nasce? Limpinha com cheirinho de bebê? Não? Como é que a criança nasce? Sujinha, não é não? Sangue para todo lado, irmão. A criança nasce no meio do sangue, manchada de sangue. É assim ou não é? E tinha um costume oriental que pegava a água e fazia uma salmoura. E pegava, quem sabia disso? Não é nossa aqui não, mas aí para fora é o que tinha o costume. É por isso que o texto está dizendo. Pegava a criancinha e botava na salmoura. E começava a lavar com sal. E começava a tirar a sujeira da criancinha. E ela ia ficando limpinha, branquinha. Eita glória. Quando alguém aceita Jesus e vem para a quarta da palavra, pastor Demar tem uma salmoura boa aqui. A palavra é a salmoura que vai esfregando, vai arrancando as marcas de sangue do passado, a sujeira do passado, e alguém vai sendo esfregado com sal aqui na congregação.
E Deus está me dizendo que o sal dele está sendo esfregado hoje. Tem uma salmoura de Deus descendo aqui. Deus quer te limpar. A gente vai ouvindo a palavra e acaba o desejo de pecar, acaba o desejo daquilo. É o sal sendo esfregado. Aí a Bíblia diz que essa menina de Ezequiel 16 nasceu e ninguém lavou ela com sal. Ninguém cortou o umbigo da menina. Aponta para uma igreja que não é esfregada com sal. Aponta para uma igreja que não tem palavra, que não tem ensinamento, que não tem purificação, que não tem limpeza com sal. Mas aqui não, aqui tem sal todo dia. A palavra é pregada e nós somos limpos pelo sal. Alabaia subia. Quem quer que Deus se esfregue com sal? A gente vem para cá sujo, irmão. Ninguém vem para cá limpinho, não. A gente vem para o mundo. A criança vem para o mundo sujo. As pessoas aceitam Jesus sujo. Ninguém vem para cá limpo, não. A gente aceita Jesus cheio de mania, cheio de mentirinha, cheio de conversinha. E o sal vai sendo esfregado e nós vamos ficando limpinho, limpinho, limpinho diante de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o sal de Deus fique em nós. Que o Senhor nos dê sal. Eu ficava em casa, irmãos, e quando chovia no córrego, no fundo da minha casa, vinha um sapão cururu desse tamanho assim, ó. E eu, menino, irmão, meu Deus, pensa no menininho arteiro. Ficava só esperando o bichinho chegar perto da minha casa. Quando ele chegava, eu pegava um punhado de sal nas costas dele. Mas o bicho ficava doido. Ó, irmão, eu nunca vi um sapo pular ligeiro desse jeito. Quando você joga sal nele. Quem já viu? Quem já fez isso? Foi só eu, não? Hã? Você joga sal, mata tudo. Irmão, o diabo não resiste. É por isso que crentes que tem Jesus não tem medo de sapo de boca costurada. Pode costurar o sapo, coitadinho da boca do sapo. Nós temos o sal da palavra. Quem aqui tem o sal que não tem medo? Não tem para barata, não tem para rato, não tem para esses bichos. O sal de Deus está em ação na nossa vida. Fica de pé, igreja amada. Eu quero orar por vocês agora. Levanta a mão bem alta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui com esses companheiros que estão recebendo sal na vida, mais e mais sal. Nos ajuda, meu Pai, a ser purificado. Eu quero ter a minha vida purificada com essa palavra. Ori canta, labalaia, orianda, labasi, cantai. Ajuda esse povo, ajuda essa igreja. Livra-nós de toda seta maligna, de toda obra contrária, toda inveja, de toda seta do diabo. Nós cremos nessa noite na nossa vitória, nós cremos no nosso milagre. Vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus.